E muito bem. Então, hoje, como eu falei, é um curso de apresentação. Geralmente, quando eu dou esse curso em sala de aula, eu costumo primeiro passar um pouco pela sala, perguntando um pouco do background de vocês, que curso que estão, todas essas coisas, mas eu acho que, como essa coisa online, se a gente for fazer isso, e dado que aparentemente eu tenho 2 turmas, cada uma com 75 alunos, se eu for fazer isso, eu acho que eu fico 1 hora só perguntando para as pessoas. E aí, aproveitando a funcionalidade do Zoom, aqui, eu criei uma pesquisa com 3 perguntinhas para entender um pouco de vocês, qual é o background de vocês, de que curso vocês estão vindo, e entender um pouco por que a turma está tão maior este semestre. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês e pedir para vocês não fiquem envergonhados, tentem, na medida do possível, interagir, fazer perguntas, tirar dúvidas pelo chat, fazer algum tipo de reação, porque isso também me guia no andamento da aula. Eu estou aqui fechado, como vocês devem estar vendo atrás de mim, isso aqui é um escritório na minha casa, tem uma lâmpada aqui em cima, tem um armário aqui na minha frente, e, no fundo, esse negócio é muito mais sozinho do que era apresentar aula em sala de aula. Apresentar aula em sala de aula é um negócio super interativo, é super legal. Espero que um dia vocês tenham a oportunidade de fazer isso. É uma experiência muito recompensadora. Muito recompensadora porque a gente interage. Eu realmente gostaria que a gente tivesse um pouco dessa oportunidade de interagir ao longo do semestre que se inicia. Então, fiquem à vontade para me interromper na medida do possível, de eu entender aqui aonde acendem as luzinhas e os sinais aqui na interface do Zoom, a gente vai falando. Mas primeiro eu vou fazer aí a pergunta para vocês. Eu tenho 53 participantes aqui na sala, vou lançar a pergunta e eu queria que vocês respondessem. Vou dar um tempo aí para vocês responderem. Se vocês não estiverem vendo, tiver algum problema, vocês avisam. O Rafael está me perguntando, nem sabia que existia essa funcionalidade do Zoom. Na verdade, eu também não sabia. Eu estou desde de manhã aqui mexendo nas coisas do Zoom e tal e coisa. Descobri que dá para fazer uma live pelo YouTube. Eu ia colocar essa aula como live no YouTube, mas só que precisa ter um cadastro e demora até 24 horas, não abriu. Quem sabe as próximas aulas eu consigo. Tem mais gente ainda respondendo. Tem 5 pessoas que não estão respondendo. Devem ser as pessoas que entraram aí no negócio e deram uma sumida. Amiguinhos, respondam aí para os alunos. Caso mais 10 segundos, se não der mais 5 segundos, eu vou encerrar a pesquisa aqui. Muito bem. Então, eu tenho aqui... Eu não sei, vocês conseguem ver os share results? Acho que é isso. Acho que vocês conseguem ver os resultados aqui.
Não sei se interessa para vocês também. Para mim, interessa. Então, a gente tem aí 80% do pessoal que está aqui da noturno, tem 8 que são do diurno, tem um que é de outro curso da USP, e 84% dos alunos são desse horário da disciplina mesmo, e 16% são do outro. No semestre passado, quase todo mundo usou essa ferramenta. O que é bom, porque no primeiro semestre eu não usei, então capaz de vocês terem mais vantagens, mais habilidades nisso do que eu, ainda pelo menos no começo do semestre, que eu prometo que eu vou aprender rápido, apesar dos meus cabelos brancos. Muito bem. De novo, não é o que eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, formação, todas essas coisas, mas é um pouquinho, é uma oportunidade de aprender um pouco de vocês. Espero que ao longo do semestre a gente consiga aprender também um pouco mais sobre uns aos outros. Bom, eu vou agora falar de uma apresentação que eu fiz aqui, que é para organizar as ideias e, pelo menos, tentar responder as perguntas que eu teria se eu tivesse na situação de vocês. No primeiro dia de aula, provavelmente tem algumas coisas que vocês querem saber e eu fiz essa apresentação para tentar respondê-las. Obviamente, se vocês tiverem outras perguntas, podem me interromper na hora que vocês quiserem. Eu vou compartilhar aqui. Então, só um segundo. Muito bem. Ok, então vamos falar um pouco tentar responder as perguntas que eu teria se estivesse no lugar de vocês. Bom, para que serve esse curso de matemática financeira? Qual que é a ideia? Qual que seria a razão de ser desse curso dentro do curso de economia em geral? Presumivelmente, como eu vi agora, a maior parte de vocês está na turma do noturno, então esse curso deve estar acontecendo para vocês no quarto semestre. Qual é a ideia? A gente falar de desenvolver habilidades em matemática que são úteis para resolver problemas do mundo real. Então, uma das aplicações mais diretas e retas de matemática para responder problemas do mundo real é matemática financeira. E, basicamente, dentro deste universo de conceitos de matemática, a gente vai se focar especificamente na ideia de matemática financeira. Então, vamos falar dos conceitos fundamentais de matemática financeira e como esses conceitos são aplicados na análise de fluxos de caixa. Não necessariamente eu vou assumir, não necessariamente esta é a primeira vez que vocês vão ver esse tipo de conteúdo. Alguns de vocês já viram profissionalmente, alguns de vocês já viram em cursos que vocês tiveram na vida, outros já viram no ensino médio, mas aqui a ideia é a gente ver pelo menos os conceitos de matemática financeira, alguns que vocês já viram, outros que não, e como esses conceitos são aplicados na análise de fluxos de caixa. Também a gente vai falar de conceitos básicos para a avaliação de projetos de investimento e orçamento de capital. Um quarto ponto aqui seria uma apresentação breve de como é a estrutura do mercado financeiro brasileiro e como são os agentes dentro deste mercado financeiro brasileiro. Isso é alguma coisa que a gente vê mais para o final do semestre. Tá? Eu imagino que a primeira coisa que vocês devem se perguntar é qual é a bibliografia do curso.
A bibliografia do curso, deixa eu pegar aqui, é este livrinho aqui, Matemática Financeira Moderna, do Rodrigo Delosso, Armênio Rangel e do Zé Carlos de Souza Santos, da Cengage Learning. Bom, Lucinda, vocês podem estar se perguntando, mas Lucinda, por que eu precisaria comprar a bibliografia? Bom, da minha experiência como professor, já se vão 20 anos dando aula, eu acho muito legal que o aluno na faculdade ele consiga montar, ele consiga construir uma biblioteca pessoal. Então, eu sempre vou estruturar o meu curso de forma a fazer valer a pena o investimento que vocês vão fazer neste livro. O que eu quero, mais especificamente, o que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que, ao longo deste semestre, a gente vai fazer exercícios que são 99% das vezes baseados neste livro. Então, se você pegar, assim, uma coisa que muita gente fala, Lucinda, você vai dar a lista de exercícios? Eu falo, olha, aqui tem uma lista de exercícios. Se você fizer todos os exercícios deste livro corretamente, a chance de você tirar nota muito mais do que suficiente para passar é altíssima. A única coisa que vai acontecer os exercícios são os mesmos, a única coisa que vai acontecer os exercícios vão ter os números modificados. Então, se aqui está 5.000, no exercício que vocês estiverem respondendo lá, vai estar 4.319. Se você entendeu a mecânica com 5.000, você sabe fazer com 4.319. Tá? Então, esse aqui é o livro do curso. É o único livro possível? Existe uma infinidade de livros de matemática financeira voando por aí. Eu, pessoalmente, gosto também deste aqui, do Clóvis de... Não, esse aqui tem o do Clóvis de Faro, da matemática financeira, tem este aqui, que é o do Zé Dutra, que também são muito bons. Então, às vezes, se você quer olhar um tópico por um olhar diferente para entender esse tópico, vale muito a pena você dar uma olhada em outros livros. Lembrando que se você tem que focar os seus recursos e sua atenção, o livro do Delosso. Tá? E eu realmente recomendo. Eu não sei quanto ele está custando. Deixa eu olhar aqui. Preço matemática financeira Delosso. Vamos ver aqui. Tem no estante virtual. No estante virtual parece ser baratinho. Tá R$50. O novo tá R$60. Então, não é um livro que vai quebrar as pernas profundamente de ninguém pelo esforço. Tá? Alguma dúvida, por enquanto? Alguma questão sobre bibliografia? Professor, oi. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor vai disponibilizar algum slide com as fórmulas, caso a pessoa não consiga comprar o livro? Bom, desculpa, qual o seu nome? Paulo, desculpa. Paulo. Paulo, então, o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar... Como é que vão ser... Deixa eu falar sobre isso na sistemática de avaliação, talvez fique mais claro. Por um lado, você vai ter tudo lá no jeito para você fazer as coisas.
Fechou, tranquilo. Tá? Aí a gente fala um pouquinho melhor desse processo. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor. Oi, quem fala? É, Fernanda. Oi, Fernanda. Tenho o Matemática Financeira do Asaf. Eu não sei se... Então, conceitualmente, não é muito diferente. Agora, se eu disser para você, eu vou seguir os livros do Asaf? Não. Eu vou seguir os livros desse do Rodrigo Deloso. Se você se sentir confiante, estudar pelo Asaf, ler os exercícios, fazer os exercícios, eu acho que dá também. Eu não posso garantir que é absolutamente intercambiável, porque não é. Então, tem coisa tipo terminologia, notaçãozinha, essas coisas que, se você ficar esperta, não vai fazer diferença. Mas não é a mesma coisa que você começar desde o começo por um livro e fazer os exercícios do livro. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, dito isso sobre a bibliografia, falar um pouco sobre a estrutura do curso. Basicamente, os tópicos são esses que a gente está vendo aqui. A gente começa com um conceito mais filosófico, que é por que deveríamos exigir uma compensação por abrir mão do dinheiro do uso do dinheiro por um determinado instante do tempo. Vou falar um pouco de por que isso assim, à primeira vista, isso parece óbvio. Como eu não seria pago por abrir mão dos recursos por um instante do tempo? Mas eu acho que é necessário e funciona bem do ponto de vista de entendimento do que vem depois, a gente explicar um pouco melhor por que os economistas entendem como sendo necessária a remuneração pelo uso do dinheiro no tempo. Depois, a partir dessa parte conceitual, a gente vai passar para dois conceitos que são diretamente decorrentes disso, que são os conceitos de valor presente e valor futuro. Ou seja, como é que você transporta dinheiro entre diferentes instantes do tempo. Quando eu falo transporta dinheiro entre diferentes instantes do tempo, na verdade, eu estou falando de qual montante hoje é equivalente a uma determinada quantia que vai acontecer em uma data específica do futuro. Ou vice-versa. Quanto dinheiro hoje é equivalente a uma quantidade de dinheiro que vai acontecer numa data específica no futuro. Depois a gente vai passar a falar sobre regimes de capitalização e uma discussão sobre juros simples e juros compostos. Depois a gente vai começar a falar sobre séries de pagamento, ou seja, quando a gente fala sobre valor presente e valor futuro, a gente está falando dinheiro amanhã, dinheiro hoje. Isso pode representar um monte de situações específicas? Pode. Mas também tem um monte de situações onde não a representação de valor presente e valor futuro não é suficiente. Situações onde você tem um monte de dinheiro hoje e tem uma série de saídas de caixa ao longo do tempo. Isso é uma série de pagamento. Depois a gente vai falar um pouco, vai aprofundar essa coisa de séries de pagamento para tentar distinguir em cada um desses pagamentos o que seria amortização, o que seria pagamento de juros. Depois a gente termina uma questão de formas de se cotar as taxas de juros, que é uma assim, é engraçado porque forma de cotar a taxa de juros, por um lado, parece muito intuitivo, muito natural, falar, é assim, assim, assado. Mas o que é impressionante é, às vezes, as pessoas
se enganam fortemente com diferentes notações e, às vezes, deixando muito dinheiro na mesa. Depois eu vou... Na verdade, tem uma mudança de ordem. Depois eu vou falar sobre análise de investimentos, valor presente líquido, taxa interna de retorno, critérios de avaliação de investimento. E depois eu vou passar para coisas mais típicas do funcionamento do mercado financeiro brasileiro. Então, vou falar sobre desconto de recebíveis, aplicações financeiras, operações de crédito e estrutura de mercado brasileiro. Esse é o último blocão do curso, seria o mais mundo real, ou seja, com a mecânica já bem calçadinha desde o começo do curso. Aí a gente vai olhar um pouco melhor o que a gente vai levar isso para o mundo real. Muito bem. Sistemática de avaliação. E aí o jovem que me fez a pergunta, eu já vou falar um pouco sobre isso. Primeiro falar sobre as médias, depois eu vou falar sobre como é que vai costumar ser essa prova, essas avaliações. Primeiro tem uma média das provas, a média de 30%, a média é geométrica. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que se você zerar uma delas, a coisa não fica tão boa. Depois tem média das listas de exercício. Essa nota de participação é a média aritmética das listas de exercícios resolvidas no Moodle e um trabalho em grupo. Observação. Todas as provas, listas de exercício e trabalho em grupo vão ser no Moodle. Basicamente, o que vai acontecer? E aí, acho que eu consigo responder a pergunta do jovem agora há pouco. Eu vou criar um item de avaliação dentro do Moodle. No caso de uma prova, ele vai ter uma duração específica em que ele vai estar aberto e você tem exatamente este tempo para fazer a prova. Como você está no Moodle, eu não tenho como controlar o acesso que vocês têm ao resto do material que já está ali no Moodle. Então, se o jovem falar para mim, eu vou ter acesso a um formulário, eu acho que sim, porque você vai poder olhar o material lá no Moodle. É uma forma de responder a pergunta. As listas de exercício. As listas de exercício vão ser também um questionário, só que este questionário ele vai ter um tempo maior para vocês responderem. Basicamente, esse tempo maior ele vai ser um período que envolve aí uma semana, mais ou menos. Obviamente, vocês fazem no horário que vocês quiserem, tá? E a terceira parte da avaliação é o trabalho em grupo. O que vai ser esse trabalho em grupo? Esse trabalho em grupo vai ter duas etapas. Uma é uma proposta de trabalho. Vocês vão fazer no final do semestre, vocês vão subir um vídeo. Vocês vão gravar. Esse vídeo vai ser sobre o quê? Vocês vão aplicar algum dos conceitos de matemática financeira para responder um problema real. Tá? E a primeira metade do trabalho, que vai ser metade da nota do trabalho, vai ser a proposta de trabalho. Vocês vão ter que enviar um documento, eu vou dizer exatamente o que eu quero que vocês me respondam nesse documento, e vocês vão ser avaliados por esse documento. A segunda metade
vocês, como é que vai ser o vídeo. Então, eu vou avaliar o vídeo, a capacidade de organização do vídeo, a capacidade de apresentação, a capacidade de fazer um vídeo bonito, fazer um vídeo atraente, um vídeo onde vocês se expressam bem. Vão apresentar o problema, o conceito de matemática financeira utilizado e a solução. O grupo é composto por, no máximo, 5 pessoas. O que vai acontecer? Tanto a proposta de trabalho quanto o vídeo propriamente dito, ele vai ser avaliado pelos colegas de vocês e pelo professor e pelos monitores do curso. Os monitores do curso já devem estar aí, daqui a pouco eu os chamo para eles mostrarem a cara e dar oi para todo mundo. E a nota de vocês é uma média da nota que vocês tiverem e a nota que vocês derem aos coleguinhas. Para que isso? Para não virar aquela festa do caqui, todo mundo dá 10 para todo mundo, virar a festa do amor mútuo e uma grande festa, todo mundo se autocongratulando pela genialidade. Espero avaliações honestas e sinceras. Alguma dúvida até o momento? Sim. Tem alguma regra nesse vídeo? Tempo de vídeo? Tem algum todas essas coisas, elas vão ser apresentadas com mais detalhes. Os vídeos, assim, como são mais ou menos 160, eu não sei, no Moodle estão 158 alunos. Então, se você divide por 5, dá 32 grupos. Então, obviamente, eu espero que... Eu não vou falar para vocês fazerem, façam um vídeo, um longa-metragem. Vai ficar um pouco difícil para todo mundo avaliar. Então, eu imagino que o vídeo seja na faixa de 5 minutos, no máximo 10. E eu acho que 10 já seria muito. Mas eu vou especificar isso melhor mais adiante. Tá? Vou especificar quais são os... Eu vou passar para vocês o que eu gostaria de ver e eu vou passar um critério de avaliação, no sentido que vai ter cada uma dos temas que eu pedi e o que é um bom, o que é um ruim, o que é um marromenos, o que é um bom e o que é um excelente. Tá? Para todo mundo poder avaliar melhor esse negócio. Mais alguma dúvida sobre isso? Ok. Sobre datas, basicamente, vocês vão ter lá, eu já vou entrar no Moodle para mostrar para vocês a estrutura do negócio. Vocês têm aí, hoje é dia 18, então vocês têm mais ou menos 3 semanas para definir os grupos, porque eu sei que vocês, nessa apresentação, vocês ainda estão na fase de escolhas de que curso vocês vão fazer, se vocês vão trancar, todas essas coisas. Então, depois do dia 8, vocês aí podem se definir. O envio do tema do trabalho, da primeira parte do trabalho, seria dia 22/9. A prova intermediária vai ser dia 22/10. O trabalho final, a submissão dos vídeos, vai ser dia 24/11. E a prova final vai ser dia 1/12. A entrega final do trabalho final não pode ser muito em cima da prova final, porque vocês também vão avaliar e vocês também vão estar atolados de coisa. Então, é bom que tenha um pouco de espaço entre essas datas. Também sobre as datas, um ponto importante é o seguinte: eu sei que vocês estão vendo as disciplinas que vocês estão matriculados este semestre. Estão começando a ver nessa semana e provavelmente os professores que estão dando as outras aulas também estão passando para vocês as respectivas datas de avaliação.
Se calhar de bater data de prova com estas aqui, a gente conversa para mexer essas datas, desde que este pedido ocorra até o começo da semana que vem. Por quê? Porque fica mais fácil, mais claro. É mais fácil a gente se organizar agora no começo do que lá no meio de setembro ou no meio de outubro falar, semana que vem tem prova, vamos mudar. Não. Quer mudar, bate, não tem problema, mas logo na primeira semana. Tá? Ok. Muito bem. O que vai acontecer? Políticas do curso. Prova substitutiva. Prova substitutiva. Eu não vou. Primeiro, antes de tudo isso, eu não vou cobrar presença. Eu acho que não. Eu sou adepto da cobrança de presença em aulas presenciais. Eu acho que faz sentido. Acho que é uma política. É política da USP e eu sigo a política da USP. Num curso online, não acho que faça sentido. Porém, avaliações, especificamente as provas intermediária e final, aí elas são vinculantes, ou seja, só vou dar prova substitutiva se tiver problema de saúde ou problema do trabalho, os dois comprovados por atestado médico / declaração da empresa, caso a caso. Segunda coisa que é importante, todos os materiais do curso, todas as informações estão no Moodle do curso. Eu espero que o aluno monitore ativamente a página do curso e não vir no Moodle não é uma desculpa aceitável. Outra coisa que eu vou aproveitar aqui para fazer, deixa eu parar de compartilhar a apresentação e começar a compartilhar o Moodle da disciplina. Então, aqui está o Moodle. Então, se vocês olharem, a gente tem todas as coisas aqui. Boa parte desses materiais são adaptados já foram apresentados de cursos anteriores, então eu tenho um trabalho sobre eles. Algumas coisas são um trabalho em processo, mas o curso já está bem completinho hoje, no primeiro dia do curso. O que eu acho que é bom para vocês, se vocês forem fazer aquela coisa que todo professor fala, e infelizmente nem todo aluno faz, que é de estudar com uma certa antecedência. Então, essas coisas ajudariam vocês nisso aí. Mas eu assumo que vocês vão fazer isso aqui. Outra coisa importante aqui no curso é isto aqui, montagem dos grupos das disciplinas. Basicamente, é por aqui que vocês vão indicar em que grupo vocês querem participar. Então, basicamente, vocês vão ver aqui, já tem 3 respostas, já deve ter gente que já se montou o grupo aqui. Mas vocês podem notar que tem até o grupo AD, porque, como falei, são 30 e lá vai fumaça. Já tem o grupo Z aqui, tem 3 pessoas que já correram e montaram as coisas. Mas é aqui que vocês escolhem, clicando nos respectivos botõezinhos. Aí. Tá? Muito bem. Continuando, outra coisa importante que eu acho que é legal, que eu vou pedir para vocês é o seguinte: utilizem esse fórum aqui, esse
quadro de avisos para tirar as dúvidas de vocês. Por que que isso é legal vocês fazerem? Porque muitas vezes é muito comum, e era especialmente comum quando a gente estava falando, quando a gente dava esse curso presencialmente. O aluno tinha alguma dúvida, parava em sala de aula, eu respondia, mas sempre tinha perguntas que aconteciam ao longo do sujeito pegar e sentar para estudar. E isso não necessariamente era em sala de aula. Então, você tinha, ao longo do semestre, sempre existe um fluxo de mensagens de e-mail falando: professor, eu não sei o que acontece nessa página aqui. E uma coisa que eu notei, isso acontece em qualquer disciplina, nesse curso aqui ainda é mais comum. Muitas vezes tem alguns lugares no curso onde mais de um aluno se engasga. Então, se a gente se policiar e colocar aqui, se a gente colocar as dúvidas aqui, evita retrabalho. 2, vocês têm a oportunidade de aprender uns com os outros. Alguém pode entrar lá na resposta, pode entrar lá e responder. E 3, que é mais importante ainda, o que vai acontecer neste semestre? Basicamente, eu tenho 2 turmas. Uma é no primeiro horário de terça e no segundo horário de quinta, e a outra é no segundo horário de terça e no primeiro horário de quinta. Basicamente, nesse semestre, o que vai acontecer eu vou fazer gravações de aulas como essa nos primeiros horários de cada dia. Então, no primeiro horário de terça, eu vou dar esta aula, ela vai ficar gravada, e na quinta eu vou dar a aula expositiva, que também vai ficar gravada. Então, cada uma das turmas vai assistir uma aula presencialmente e vai assistir online a outra. Óbvio, como eu não cobro presença, você não precisa me assistir ao vivo, você pode assistir na hora que for conveniente. Isso significa o quê? Isso significa que você pode ter dúvidas comigo falando com a apresentação de algum conceito específico em qualquer hora que você estiver vendo o vídeo. Então, é muito mais interessante vocês usarem o quadro de avisos para tirar dúvidas do que mandar e-mails que vão depender especificamente da minha agenda. Às vezes, a primeira pessoa mandou aqui, já tem a resposta no próprio quadro de avisos, o outro que está chegando e olhando a gravação 3 dias depois, vai engasgar no mesmo lugar, vai olhar aqui e já está respondido. Acho que construir essa comunidade é importante. Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Muito bem. Como eu falei... Opa, temos uma pergunta aqui. Como é que eu vejo essa pergunta? Vamos. A aula gravada será lançada no próprio Moodle? Sim. Eu vou... Basicamente, o que vai acontecer? O Moodle vai jogar a gravação numa pasta no meu Google Drive e eu vou criar um link para essa pasta aqui dentro do Zoom. Se eu conseguir fazer essa gravação ser carregada como vídeo no YouTube, aí eu coloco o link direto para o playlist do YouTube e aí vocês assistem. Muito bem, então eu tenho... tem mais uma pergunta aqui, eu vou continuar e eu acho que eu já respondo a pergunta da Laís. Bom, eu vou dar aula nos 2 primeiros horários, as aulas são online, eu tenho 2 janelas aqui.
Nessas duas janelas, uma delas vai ser exclusivamente para a resolução de exercícios, e nessa resolução de exercício eu vou estar e os monitores vão estar. Nessas aulas, às vezes elas vão ser na aula de terça de manhã, terça no segundo horário, às vezes elas vão ser na aula na quinta no segundo horário. Que é para todo mundo ter a oportunidade de eventualmente pingar lá e tirar dúvidas. Elas vão ser gravadas? Sim, elas vão ser gravadas. Todo mundo vai ter a oportunidade de assistir ao vivo e me reassistir via gravação. Mais alguma pergunta? Ok. Muito bem, voltando aqui. Eu vou voltar na compartilhamento aqui da coisa. Muito bem. Esse monitoramento começa agora. Leiam o programa que se encontra no Moodle. E não sou eu que estou dizendo. Prestem atenção. Prestem atenção. Quem está dizendo para prestar atenção no programa da disciplina? Atenção, quem está dizendo? Não sou eu. Temos uma celebridade hoje dizendo isso. Viu? O Snoop Dogg está falando para lerem o programa. Tá mudo? Ah, mano, como? Como? Como isso? Não! Peraí que isso é... Novamente, vamos ter aqui... Foi ou não foi? Ainda está mudo. Oh. Meu Deus do céu, que desgraça. Por que esse negócio está mudo? Aqui não está mudo, mas está muito baixo, professor. Então será que eu consigo mudar? Share Computer Sound, vamos ver. Agora, vocês conseguem ver a minha tela aqui? A message from Big Snoop Deal Double G to all the university students. Yo, syllabus. You gotta do it. You gotta read it. Man, I'm telling you, the more you know, the further you go. Tell them Snoop Dogg sent you. Syllabus. I know all about it. Catch up so we can have a conversation. Don't be late. Let's go. Mais message uma from vez. Big Snoop Deal Double G to all the university students. Yo, syllabus. You gotta do it. You gotta read it. Man, I'm telling you, the more you know, the further you go. Tell them Snoop Dogg sent you. Syllabus. I know all about it. Catch up so we can have a conversation. Don't be late. Let's go. Falei que eu tinha uma celebridade fazendo um anúncio aqui. Agora que tinha que clicar no Share Computer Sound. Viu? Muito bem. E deixa eu parar de compartilhar aqui, voltar a compartilhar o meu slide. Muito bem. Então, assim, levem a sério
Porque tem uma coisa que vocês têm que olhar lá no programa, vocês têm que ler o programa lá. Tá? Muito bem, política do curso. Finalmente, aqui, os monitores são o Denis e a Maria Cecília, eles devem estar aqui, tem 64 pessoas, então 2 delas são o Denis e a Maria Cecília. Por favor, se apresentem, falem um pouco com os seus colegas. Aqui mostrem se mostrem para eles saberem quem é. Provavelmente as pessoas me conhecem do PES. Tá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Denis e eu abri o vídeo agora aqui só para vocês me conhecerem. Estarei à disposição de vocês aí para ajudar no que for possível. Só reforçando o que o professor falou da importância dos exercícios, né? O aprendizado dessa disciplina em especial fazendo exercícios e, né, exercitando mesmo, porque não há uma complexidade muito grande, mas as informações são variadas. Então, realmente o treino nessa disciplina em especial, ele é fundamental para ter um bom desempenho, né? Só deixar essa experiência minha aí de ex-aluno e da disciplina, porque é fundamental. Aí a Maria Cecília abriu o vídeo dela, tá aí se apresentando. Eu sou Maria Cecília, eu também vou ser a monitora dessa matéria. Especificadamente, eu já fiz essa matéria com o professor Lucinda. Então, realmente, sigam o que ele fala, façam os exercícios do livro, porque é ipsilíteris na prova. Não é ipsis literis, os números são diferentes. Os números são diferentes. Sim, mas o raciocínio é basicamente o mesmo. Não tem pegadinha, então, assim, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai estar aqui para solucionar da melhor forma possível. Okay. Porque os exercícios também não tem só uma forma de ser feitos. Então, vocês podem conseguir fazer um raciocínio diferente do que está proposto na resolução que o professor colocou, por exemplo. Uhum. Obrigado, Maria Cecília. Deixa eu puxar um pouco esse ponto, que eu vou voltar na próxima aula, na aula de quinta-feira, que se a gente vai usar calculadora, se a gente vai usar planilha eletrônica. O que acontece? Eu também sou FEANO, eu me formei no longínquo o ano de 1996, isso significa, e eu fiz diurno, então matemática financeira era no segundo semestre, significa, eu entrei no mais longínquo ano aí de 1993. Naquele longínquo ano de 1993, quando os dinossauros ainda andavam sobre a Terra, o meu professor de matemática financeira, ele já falava que a HP 12C estava acabando. Tá? Então, assim, por um lado, ela continua acabando, mas, por outro lado, ela passou 20 anos acabando, mas não acabou ainda. Então, assim, existe uma motivação grande para algumas das coisas eu falar como faz em matemática financeira. Porém, o que eu acho? Como esse vai ser um curso virtual, a USP já está trabalhando com a premissa de que a gente vai ter as aulas virtuais até o final de 2020. Eu vou assumir que vocês vão estar trabalhando com um computador ou com uma forma de planilha eletrônica próxima de vocês. Então, boa parte das coisas que eu fizer, eu vou assumir a planilha. Algumas delas, eu vou explicar a mecânica da HP 12C também. Porém,
Um cuidado que a gente tem que ter com a HP12C é o seguinte: todas as provas e listas vão ser pelo Moodle, onde você insere o valor numérico das questões. Existe uma tolerância com relação ao valor numérico, porém essa tolerância é pequena. Então, se você fizer picadinho as contas, pode ser que o resultado caia fora da tolerância. Então, tomem cuidado. Tá? O William está dizendo para os monitores serem legais, peguem leve para se hidratarem. Só faltou mandar pegar uma toalha também, sempre traga uma toalha. Mas é isso. Então, eu vou seguir principalmente a planilha Excel, mas eu vou mostrar também como faz as 90% das coisas, como faz na HP. Os exercícios vão ser resolvidos, em sua grande maioria, em planilha, porque a gente vai estar online, todo mundo vai estar com o seu computador aberto, o que não era de se esperar numa sala de aula presencial. Eu acho que é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou uma pergunta importante. Eu vou tratar as duas turmas como sendo uma. Poderão ser formados grupos entre as duas turmas? Sim, poderão. A única coisa que vai ser específica por turma é as provas. Então, vai ser uma prova para a turma 1, outra prova para a turma 2. Por quê? Porque eu não, assim, por mim, eu faria as duas provas, eu faria a prova para as duas turmas no mesmo horário, mas eu não posso garantir porque eu não sei o que matérias as pessoas estão fazendo. Então, grupo pode ser de outra turma. O sujeito 5256, precisa ter necessariamente 5 pessoas por grupo? Não, pode ter menos. Pode ter mais? Não. Mais alguma pergunta? Então, se é isso, eu me despeço. Uma sugestão que eu dou para vocês é a seguinte: lá no Moodle, além do programa que vocês têm que ler, existe um vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês para mostrar o caminho. Este vídeo aqui, 4.000 anos de fintechs. Eu acho esse vídeo muito legal. Se vocês fiquem à vontade, podem assistir. Vai cair na prova? Não, não vai cair na prova, mas é muito legal. Eles mostram que coisas que a gente acha que são fintechs, inovações em finanças, que todo mundo fica nas redes sociais falando, oh, meu Deus, a mais nova novidade de todos os tempos, da última semana, são coisas que têm suas raízes em coisas que têm 4.000 anos de idade. Muito legal, fica aí para referência de vocês. Dito isso, eu acho que é isso por hoje. Eu vou dar uma pausa no vídeo, eu vou desligar minha câmera e meu áudio e depois eu volto para falar a mesma coisa para a turma do segundo horário.